computador. Não, acho que agora começa uma Já nova está vez. gravando. Agora começa uma outra, né? Não Muito bem, então. sei. Hoje é dia 26 de abril, um dia depois do 25 de abril. Vocês lembram do 20? Não, vocês são jovens, não lembram do 25 de abril português, né? Vocês não Eu lembram, né? lembro muito Você vagamente. lembra vagamente. Eu já estava na faculdade, então, pô, foi o ano que eu entrei na faculdade, ali na PUC, né? Aí eles tinham lá um jornal, que era esse jornal de clipping, sabe? Antigamente, de clipping, né? E aquilo ali, aí no dia 25 de abril, no dia seguinte, todo mundo, porque foi uma coisa totalmente inesperada, a Revolução dos Cravos. Como foi inesperada a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. Ninguém, depois tem lá os engenheiros de obra pronta, mas e aquilo, cara, nos pegou de surpresa, foi um sabe, um gás, e tinha acontecido, se não me engano, não sei se foi um ano antes ou depois daquela vitória estrondosa do MDB, dos autênticos, do MDB, que deu uma lavada no Brasil todo, que apareceu o tal dos autênticos, né? O Tamar Franco, o Quércia, o Lira, Alencar Furtado. Alencar Furtado no Paraná, né? O Alceu Colásio no É, Rio Grande do Sul, né? Foi uma leva, né? E, então, um clima assim de interessante. Então, nós acompanhamos a Revolução Cubana, a Revolução dos Cravos, assim, cara, como uma novela. Todo dia, mais de um jornal, aí tinha aquele que a gente gostava mais, o Otelo. Otelo, que era Otelo mais, Saraiva. esse, que era mais à esquerda. Gente, foi muito bom mesmo. Aquele deu aí, Não era tão garota assim, que tinha 14 anos já. É, você lembra desse nome, né? vagamente. Aí Eu lembro que a uma vez ordem foi. o governo entrou em greve. Aí tem Eu uma lembro que eu foto li que essa notícia. a foto do dia 25, essa são os portugueses mesmo. Os portugueses são muito formais, acho que para nosso modo, excessivamente formais, né? Você pergunta, você tem fogo? O cara vai dizer, tenho, porque você perguntou se tem fogo, ele respondeu, tenho. Porque, vale o que está escrito, né? No Brasil, não. Ao invés de pedir fogo, você pergunta se o cara tem fogo, porque você já está supondo que, caso ele tenha fogo, há um constrangimento moral que o obriga a ceder o fogo. Essas suposições todas os portugueses não têm, vale o escrito. Se você quer fogo, você pede, cara. Você não pediu fogo, você perguntou se eu tinha. Né? Para a gente é muito estranho, para eles também é estranhíssimo esse nosso modo excessivamente formal. Aí, tem uma foto desse dia que eram assim tanques do exército, que a revolução foi a partir do exército, né? Daquelas tropas que vinham do ultramar, né? Os caras cansaram de oprimir preto e foi construindo ali uma consciência crítica, né? E a partir foi dos capitães, né? A revolta dos capitães. Muito bem. Então, diversos tanques de guerra saíram dos quartéis e foram cercar o palácio. Aí tem a foto, que é o tanque de guerra esperando o sinal abrir. O sinal estava fechado. Aí eu falei que parou, cara, porra. Não vai avançar o sinal. Derrubar o presidente, tudo bem, agora avançar o sinal já é vandalismo, né? Então estavam diversos carros e o tanque assim na pole position, do lado de alguns carros esperando o sinal abrir. Isso é Portugal, né? Porque os gajos não vão avançar o sinal, isso é uma sacanagem, né? Muito bem, então, vamos lá. Vamos conversar, já estamos aí conversando. Olha, então nós temos hoje, dia 26, temos a aula de hoje, mais duas no mês de abril, evidentemente sem custo adicional, tá? Então vamos começar nossa manobra dar início à manobra de aterrissagem, né? Fazer já uma curva de aproximação. Então, muito bem, o que que nós propusemos nesse curso? É mostrar as condições mínimas pelas quais
pode-se dar um pensamento pós-metafísico. Porque a crise da modernidade, ela é evidente, a crise da modernidade é evidente pelos seus efeitos, e o efeito mais evidente da crise da modernidade é isso que se chama, mais ou menos imprecisamente, de pós-modernidade. Então, a pós-modernidade como um sintoma, como uma decorrência, ou como um efeito da crise da modernidade. E a crise da modernidade também é, não sem razão, crise da metafísica. Essa crise da metafísica, desse modo específico de encarar o real, a metafísica, ela se cristaliza. A metafísica começa na filosofia, com essa tríade Sócrates, Platão, Aristóteles, depois ela vai se casar, se amalgamar com o cristianismo, transform, construindo isso, teologia cristã, né, que é uma novidade, não uma teologia judaica, não há uma teologia islâmica, mas há uma teologia cristã. Por quê? Porque em Roma, nesse movimento que o cristianismo tomou para si de se construir como uma religião universal, aí vem a palavra católica, que tem origem no grego, a palavra grega católica, que é universal, uma igreja, uma religião não mais étnica, de um povo e sem da humanidade. Então, para se afirmar como tal, os chamados padres, os primeiros padres da igreja, Santo Abelardo, Santo Anselmo, Santo Ambrósio, eles recorreram à filosofia grega para fazer isso, uma teologia cristã, de uma ciência da religião, não é? E isso foi um fato sui generis. A gente não encontra isso no budismo, não encontramos isso no shintoísmo, não encontramos nem nas religiões mosaicas, como o judaísmo e o, o islamismo. Então, essa teologia cristã, ela é, sobretudo, metafísica. E a teologia cristã e o cristianismo vão se consolidando nessa visão, construindo isso que o Heidegger chama de mundo. Esse mundo, essa configuração do ser, para o Heidegger, o mundo é a configuração do ser, a gente trabalha com isso, né? Ela teve um momento, vamos dizer assim, prévio, que foi da afirmação, da invenção da metafísica na Grécia, depois teve esse momento em Roma e o momento medieval, e depois teve o momento moderno, vamos dizer assim, três momentos da configuração do mundo, da configuração do ser. Esses três momentos são marcados profundamente pela metafísica. E a crise da modernidade é a crise da metafísica. Porque a metafísica se decantou não apenas na teologia, não apenas na ciência, também nas ciências sociais, na visão de mundo e nos hábitos mentais. Então, a crise. Então, nós estamos vivendo a pós-modernidade porque nós estamos vivendo a crise da modernidade. E se nós estamos vivendo a crise da modernidade, estamos vivendo a crise da metafísica, que foi anunciada de diversas formas por diversos filósofos, de diversos modos. Talvez a formulação mais, vamos dizer assim, estridente e não menos profunda, apesar da estridência, é a de Nietzsche, que diz Deus morreu. Né? Deus morreu como... Ou seja, o que é Deus? Uma coisa que vale para todos, que se impõe naturalmente como um horizonte de sentido para todos. Não temos mais isso. Os horizontes de sentido agora estão fragmentados. Né? A gente tem uma experiência muito clara disso, que é a experiência das existências em bolhas, não é isso? Nós estamos vivendo muito claramente a crise da metafísica, a crise da modernidade, quando a gente vê que há grupos sociais importantes no Brasil que, com quase a gente sequer podemos dialogar, porque se parte de mundos diferentes. O que é óbvio para eles não é para a gente. O que é óbvio para a gente não é para eles. Então, quando se perde a comunhão do óbvio,
se perde a possibilidade mesmo do diálogo. Porque o diálogo supõe que as pessoas que estão dialogando estão partilhando de uma mesma experiência comum. Se você não tem a experiência do óbvio, você não tem a experiência do absurdo, porque o absurdo é a contradição, é o outro do óbvio. Não tendo óbvio, não tem absurdo. Então, vale tudo. A, a revolta da vacina, a, o terraplanismo como sintomas dessa crise da modernidade. Então, esse meu curso tentou dizer o seguinte: isso veio para ficar e nós temos que encontrar, entender como é que o pensamento pode e deve ser possível numa situação como essa. Não pode ser mais ao molde da metafísica. Em que moldes? Aí eu tentei ir nessa direção por meio da problematização desses conceitos de corpo, de território e de mundo, né? Então, foi esse nosso empreendimento. E eu comecei o curso mostrando como é que é o pensamento, mostrando uma sociabilidade, um modo de estar no mundo construído pela metafísica. Um caso concreto, onde a questão da metafísica não aparece como teoria, aparece como prática, como constituição de modo de estar no mundo, modos esses amplamente compartilhados. Eu comecei assim, olha, lembra, com as decantações, com a cristalização das decantações. Vai dar um exemplo da cristalização da decantação da visão de um mundo metafísica. Foi o debate entre o teólogo e o biólogo neodarwinista, o Richard Dawkins. Lembra disso? Comecei assim, olha, você tem ali um sujeito que, para quem o mito do Gênesis, tal como a criação, a origem do ser humano, tal como expresso no mito de Jesus, na Bíblia, faz todo sentido, e mostrei uma outra pessoa para quem a origem do, do ser humano, tal como expresso na Bíblia, não faz o menor sentido, sendo que a única coisa que faz sentido, na única versão narrativa, discurso sobre a origem do homem que faz sentido é o do Darwin, com as adaptações que se fez posteriormente. Eu coloquei os dois discutindo, né? Trouxe à baila esse caso, né? Caso que eu falei case. Ainda bem que eu não estou tão doido assim. Então, botei os dois assim. Olha só a metafísica acontecendo, não como discurso teórico, em si como produção de subjetividade, de existência no seu modo cristalizado. E olha como a gente pode já agir e pensar fora dessa bitola. Não como uma decisão por gosto, e sim como uma exigência própria do tempo. Pensar pós-metafisicamente. Apresentei isso. Por que era metafísico, esses dois? Porque, vou repetir o meu argumento, que era o seguinte: é como se o teólogo dissesse assim para o cientista: olha, isso que está expresso na Bíblia só faz sentido se você tiver uma abertura para esse texto, que esse texto é um tipo específico de texto. Para nós é um texto sagrado, é uma revelação. É uma verdade que Deus nos revelou. Mas a verdade de Deus revelada aos homens, aos seres humanos, só pode ser expressa na linguagem humana, que é muito tacanha, que é muito insuficiente para conter a verdade do divino. Então, nós temos, para aquilo fazer sentido, você tem que ter essa compreensão prévia. É como se o cientista fosse, mas isso eu não tenho, porque essa compreensão prévia, ela exige um sentimento de fé que eu não tenho. Ao teólogo diria, sim, mas é esse sentimento de fé que dá
a abertura para a verdade ali contida. É como se o teólogo dissesse, mas qualquer verdade que existe para ser compreendida a um momento anterior à razão, momento, porque fé é um sentimento, você sente. Então, o teólogo, eu sinto que aquilo ali, eu vou para aquele texto porque eu tenho um sentimento que me dá a compreensão de que aquele texto é um texto revelado. Eu vou mediante com esse sentimento, que abre uma determinada compreensão. Sem essa compreensão, sem essa abertura, o texto vira mitologia, vira apenas história. Aí o Dox fala, não, mas eu não... Eu sou um cientista. Para mim, a razão ela não tem nenhuma... Para ela se exercitar, exercer os seus direitos, ela não precisa nada que não seja ela mesma. Você, teólogo, está dizendo o seguinte, para a razão funcionar, ela precisa de uma experiência pré-racional, que é esse sentimento. Aí o teólogo diz exatamente isso. Exatamente isso. Não é? Então, essas duas posturas bem diferentes. Não é? Aí, mas a gente consegue entender bem essa diferença. Nosso olhar está educado o suficiente para a gente ver de onde parte o teólogo e de onde parte o cientista, entender a partir daí os discursos de ambos e ok. Mas o que eu quis chamar a atenção para mostrar que a metafísica é a índole mais profunda e permanente da civilização ocidental que entra em crise com a crise da modernidade. Para a gente perceber isso, a metafísica, nessa situação de decantação, nós teremos que ver não apenas isso que nós conseguimos ver, a diferença, mas sim, aí vem o pulo do gato, ver o que é de comum, tanto no teólogo quanto no cientista. É nisso que há de comum que está ali a metafísica, ainda que no seu modo cristalizado. Lembra disso? Comecei lá atrás com essa abordagem. Ver a diferença a gente sabe. Agora, ver o dado de igualdade, a gente vai ter que fazer um esforço. E ao fazer esse esforço, o que a gente vai ver ali é a metafísica. Ambos partem do mesmo solo metafísico. Isso significa o seguinte, a realidade é uma para todos. Não é? Então, é como se o teólogo fala o seguinte, para entender aquele texto, para reconhecer a verdade, ele tem que ter uma pré-condição que não é racional, que é da fé, é a fé que dá abertura. E o que está ali não é uma verdade apenas para eu que tenho fé, é uma verdade real, universal. Não é para mim, só para aqueles que têm fé. É para todos. Então, você, teólogo, você, cientista, você está aquém da realidade. Eu, como seu amigo, vou rezar para que o Espírito Santo interceda e coloque no teu coração aquilo que já está no meu, essa abertura para a compreensão do sentido. Porque você está numa condição apocada. Porque Deus existe não só para mim que creio nele. Então você está aquém do que pode e do que deve. Aí o cientista diria o seguinte: você está dizendo o seguinte, que você compreende uma verdade lá porque você tem um sentimento. Esse sentimento eu não tenho e não quero ter, porque em toda a minha experiência de cientista, eu nunca senti necessidade de agregar à razão aquilo que não é dela. Porque a ciência no Ocidente ela é um projeto racional autossuficiente. Ela precisa o quê? De pesquisa, de materiais para ser elaborados pela razão, que é a condição necessária e suficiente. Eu não preciso de fé. A fé, qualquer coisa que não for racional, ela vai contaminar a ciência com ideologia, com interesse, vai tirá-la do seu caminho. Então, Deus é fruto do seu sentimento. Ele é a produção do seu sentimento.
Vindo esse sentimento, acaba Deus. Como eu não tenho sentimento e não quero ter, porque não me falta. Para mim, Deus, portanto, não existe, não só para mim, também para você. Não existe. Então você está numa ilusão. E como seu amigo, vou torcer para que você abandone essa crendice e veja a realidade tal como ela é. Você está desviado, né? Então, veja, há uma mesma estrutura em ambos. Nós percebemos o que é a diferença. Um acredita em Deus, outro não. Um leva Deus em consideração na origem do ser humano, o outro não. O outro se limita à história natural e o outro recebe a história natural como material a ser interpretado, mas a chave da interpretação não está na história natural, está naqueles elementos dados pelo Gênesis. Só que ambos têm uma mesma compreensão da verdade. A verdade é uma da realidade e de sua verdade. Ela é uma mesma e única para todos. E isso e essa compensação tem raízes profundas que estão escritas aonde? Na configuração do ser. E qual a configuração do ser? É o mundo. Isso está claro, não? Hein, Bia? Está claríssimo. Claríssimo, né? Então é o seguinte: como eles estão, ambos, tanto o crente, o teólogo, como o cientista, apesar de diferença, eles estão no mesmo mundo, nessa mesma configuração de ser. E diz o quê? Que é metafísico. Na verdade, é uma mesma universal. Então, Jesus não o Deus que Jesus proclama é o Deus da humanidade, não é um Deus de Jesus ou do cristianismo ou do judaísmo renovado. Não é? E de pregai. Ou seja, isso aqui é para todo mundo, independentemente das suas inscrições étnicas. É isso que começou a ruir. Então, quando Nietzsche diz assim, Deus morreu e ele vai caminhando numa direção, ele está caminhando numa direção que é muito difícil da gente compreender, porque a nossa cabeça está formatada nessa configuração de mundo que é metafísica. Ele diz o seguinte: o mundo, a realidade, é plural. Se ela é plural, não faz sentido esse debate. Porque o debate é o seguinte: ou o teólogo não faz sentido esse debate nos termos como ele se dá. Que termos são esses? Ou o teólogo está certo e o cientista está errado, ou o cientista está errado e o teólogo está certo. Colocando as coisas no terreno da pluralidade, ambos podem estar certos ao mesmo tempo aqui e agora. Porque a questão é da perspectiva, a questão é do corpo, a questão é do território. Aí muda tudo. Entendeu? Então, a gente vai precisar de um outro critério de validação e de invalidação, não o da verdade. Porque, na verdade, o da verdade seria assim: ou o teólogo está certo e o ateu é um infame materialista e, portanto, aquém da compreensão da verdade mesmo das coisas, ou o contrário, o cientista é o cara que tem a posse do único método de compreensão da realidade e o teólogo é um infame crente, de certa maneira, quase que uma alucinação, sendo Deus não mais do que a alienação, como chama? O delírio. Né? Inclusive, é o nome do livro do Dawkins. Deus, um delírio. Olha só, cara. Olha só a pretensão, cara. Deus, God, a delusion. Não sei como foi a tradução em inglês, acho que é isso em português. Deus, um delírio. Ô, Luiz, posso falar uma coisinha? Fala, querida.
Não, porque o que você está falando, eu fico pensando assim, parece que a gente, como sociedade, está muito imersa aí na metafísica, né? Porque o que a gente está vivendo hoje parece que é exatamente esse debate deles, né? Por um lado, a razão, a ciência, e por outro lado, um fanatismo religioso, que a gente já chama um fanatismo religioso, né? Que A vem gente também viu, com a naquele, extrema-direita junto, né? Então a gente ainda está nesse pé, na verdade, né? não, isso está aqui o tempo todo, por isso que essa discussão, a discussão que eu lhes propôs, porque essas pessoas de gênio, eles, né, é que nem aquele sujeito assim, né, que aposta no futuro, como o Bill Gates, né? Você, eu não quero disputar com a IBM quer fazer máquina, eu quero fazer outra coisa. O que você quer fazer? Eu quero fazer uma coisa, né? A IBM quase faliu e o Bill Gates ficou o homem mais rico do mundo. Sabe? Aposta numa tendência que ainda não é clara. Alguns filósofos são assim, o Nietzsche, ele fala, Deus morreu, isso não é compreensível agora, mas vai ser daqui a 100, 200 anos. Nós estamos vivendo os 200 anos. Não é uma questão mais de teoria, é uma questão de a ponto de. Eu sempre cito essa passagem para ver, é tão, além de bonita, tão representativa, só que não tem, ninguém ouviu ainda isso que eu disse. O dicionário Oxford, a todo ano, elege a palavra do ano e dicionariza. E só isso já é espetacular. Dicionário Oxford, da Inglaterra, né? Um país que começou ontem, é aquele país, né, que anda, que faz mudança a passos de elefante, né? Pum. Aí está bem consolidado, aí, bum, dá o outro, né? Não é os galopes, né? Como costumam ser, tanto para frente, para trás, dos países do terceiro mundo, são países novos como o nosso. Então, a Oxford, todo ano, qual é a palavra do ano? A que foi mais usada, não só a que foi mais usada, a questão não é de estatística, é aquela que chegou para ficar. Chegou para ficar por quê? Porque ela representa uma expressão de uma sociabilidade nova, mas que veio para ficar, não modismo. O Oxford não vai dicionarizar modismo. Porra. O dia que o dicionário Oxford dicionarizar modismo, acabou a Inglaterra, né? Só vai sobrar o uísque, que nem inglês é, né? Tudo bem. Então, quando eles colocam a palavra pós-verdade, post-truth, e dicionarizam, eles estão confessando duas coisas. Aquilo teve uma existência real, não é discussão de filósofos, da crise da verdade, Habermas e Heidegger. Não. Aquilo ganhou as ruas como vivência concreta, a ponto dessa palavra ser não apenas inventada, usada. Se a palavra é usada, quem usa sabe o que é e tem certeza de que vai usar e vai ser compreendido do modo como ele está usando. Isso que é o comércio da língua. Então, essa palavra, quando se chega a isso, é porque aquela questão anunciada como crise da metafísica está nas ruas. Porque a metafísica tem o seu índice supremo, que é a verdade. Né? O Dócrates disse o seguinte: a ciência que diz a verdade do real, o teólogo. Essa experiência mais profunda que cria as condições para eu ver a verdade que foi revelada por Deus. Ambos estão no mesmo registro de sentido. Entendeu? Ambos são metafísicos nesse sentido. E nós fomos sempre obrigados a educar para ver o que é a diferença. Agora, vamos, agora, a história, a exigência do tempo, está nos exigindo para compreender o que está em curso, essas bolhas, esses aparentemente surto, como sintoma de uma crise da metafísica. Então, nós temos que ver o que há de comum, traço comum entre o teólogo e o cientista, que é a metafísica e a verdade. Né? Aí, quando o dicionário Oxford dicionariza a palavra pós-truth, mudou o jogo, cara. Mudou o horizonte. E nessa mudança de horizonte dá um desacerto. Imagina, cara. Esse negócio, na verdade, foi construído durante 20 séculos, Bia. Foram 20 séculos pavimentando isso que nós chamamos de civilização ocidental, tendo um único e mesma orientação, diretriz, que é a verdade que ela foi já, 3 momentos dela: filosófica, religiosa e científica, mas sempre ela. Né? E esses 3 momentos da verdade, que podemos dizer, 3 momentos da configuração do ser, podemos dizer, 3 momentos do mundo. Então, quando o dicionário Oxford dicionariza a palavra post-truth,
Isso não é uma coisa qualquer. Isso não é uma coisa, isso não é um modismo, isso não é um acidente. Isso, aí a gente pega isso, mas isso já foi antecipado, né? Já foi antecipado ali, de certa maneira, pelo Kant, quando ele diz o seguinte: nós temos a verdade dos fenômenos, não é da coisa em si. Aí, como diria o meu amigo, aí já entrou a cabecinha. Me permitam aí, eu não consigo evitar essa expressão, cara. Entendeu? Já criou, é muito vulgar, é horrorosa. Aí tem um amigo que diz, o César Benjamin, entrou a cabeça, e tendo em vista a ausência de ombros, aí só piora, aí só piora as coisas, né? Aí, muito bem. Então, o Kant, olha só, a intenção dele era oposta a isso, ele queria salvar a razão, a- reafirmar a razão. Mas o que ele diz? Qual é o problema do Kant? Olha, porra, cara, a ciência, o Kant ainda era um sujeito, ainda era possível uma pessoa ter a posse de todo o conhecimento produzido. Então, Kant conhecia toda a física de Newton, ele conhecia a, a matemática, o cálculo diferencial do Leibniz, e tinha a cultura filosófica, como um italiano, um alemão culto do tempo dele tinha. Então, ele estava no estado da arte. Então, diante da matemática e da física do Newton, quer dizer, diante do conhecimento acerca da natureza, diante do conhecimento acerca, um conhecimento produzido pela lógica imanente à razão. Ele olhava para a metafísica que ele chama de filosofia, e perguntou assim, a questão dele é essa: por que que nós, em filosofia, por que que a filosofia ainda não conseguiu produzir conhecimentos verdadeiros, tais como a física e a química, a física e a matemática produziram? Esse é o problema dele, resolver isso. Por que que nós fracassamos? Então, o Kant, eu estou desviando um pouco do caminho, mas paciência, mas vai chegar lá depois. Então, o Kant pegava de Parmênides até ele, até o Francis Wolff, né, que é o filósofo do tempo dele, ele via aquela diversidade de filósofos como uma expressão de um fracasso. Porque cada um tentou por uma via e fracassou. Então, a multiplicidade das filosofias, dos filósofos, das filosofias, como um fracasso. Por que que fracassou? Sendo que na física não fracassou com Newton, na matemática não fracassou com Leibniz. Então, veja só, ele tinha a pretensão de que a filosofia, a filosofia, cabia produzir respostas tão verdadeiras, tão certas e verdadeiras como as respostas produzidas, seja no campo da física, seja no campo da matemática. Entende? Olha só. O que é responder? O que é o homem, o que é a justiça? Ter uma resposta de cunho científico, ou seja, agora tem acordo. Justiça é isso, verdade é isso, o belo é isso, conhecimento verdadeiro é esse, a experiência humana é essa, a ética é essa. E pronto, aí já temos as balizas para a gente viver certo no mundo, entendeu? Aí ele vai dizer, a gente não fez isso porque o que a gente tem conhecimento não é da coisa em si, sim do fenômeno, que de certa maneira é uma construção do sujeito. Então Kant já baixou, querendo salvar a razão, ele já baixou um pouco a razão, a bola da razão. Diz assim, a razão humana só pode compreender aquilo de que ela tem experiência. Então já deu uma porrada, olha, Deus não. Aí o teólogo diz assim, mas peraí, cara, Deus não se dá para nós no âmbito da compreensão, e sim do sentimento. Aí, então, o teólogo diz o seguinte: o sentimento é que abre o campo do sentido para a razão. Aí tem uma divergência inconciliável. Eu acho que o teólogo, nesse caso, ele é mais razoável que o cientista. Porque o cientista está fazendo o quê?
Não preciso de abertura de sentido, dado uma alguma coisa que não seja a razão. A razão é o próprio sentido. Não é? Coisa que o Spinoza não diria. A razão ela não é panóptica, ela é assim. Então, ela pode fazer aqui, olhar para aqui e vai ver coisas verdadeiras. Ou pode olhar para aqui e vai ver coisas verdadeiras. Quem faz essa decisão, se vai olhar para aqui ou para aqui, não é a razão, nem pode ser, porque isso não é racional. É uma coisa que acontece antes dela e com ela, que é o afeto. Não é? É o afeto que dá uma orientação para a razão. A razão não acontece sempre sozinha, não é? Aí tem a discussão lá do esse português Antônio Damásio, né? Ele vai fazer na neurologia e vai dizer, não, realmente o Descartes não tinha razão, o Spinoza tem razão. E sempre onde há um pensamento atuando, a razão atuando, já há com ele um afeto, e é o afeto que dá a orientação, que vai dizer assim, olha para aqui e não para ali. Essa escolha não é racional. Valorize isso, não aquilo. Isso não é razão. A razão vem depois, quase que para racionalizar aquilo que não foi decisão dela, e sim dessa abertura. Né? Muito bem, isso é um debate incrível e tal, não sei o quê. Aí tem o Descartes, aí teve o Kant, então diz, aí o Hegel vai fazer uma coisa extraordinária, vai dizer assim, Kant, a diversidade, olha só que coisa bonita. O problema do Hegel era o Kant, né? Porque o Kant foi uma verdade avassaladora, o jovem Hegel quase adoeceu, porque como é que Kant coloca, nos, diz que a coisa em si é inconhecível, então tem uma dimensão do real que nos escapa, então tenta resolver isso aí e vai dizer assim, olha, a diversidade dos filósofos, ao invés de testemunhar uma fragilidade da filosofia em dizer a verdade, tal como Kant insinuou, a diversidade do filósofo testemunha, olha só que bonito. Não foi assim que ele disse, não. Eu estou meio que fazendo um copy-desk. A diversidade das filosofias testemunham duas coisas. A potência do pensamento, dois, a pluralidade do real. Caralho! Potência do pensamento, potência como criatividade também do pensamento, e a potencialidade do real. Colocando as coisas nesses termos, a gente vai chegar assim para o debate entre o teólogo e o cientista, dizer o seguinte, antes de você acusar um acusando o outro de estar na não verdade, eu aqui, de onde eu estou, no auditório, vendo vocês dois, eu vou dizer assim, o debate de vocês testemunha duas coisas. A potência do ser humano, do corpo humano, em dar sentido, e a pluralidade do real. Portanto, eu coloquei eu estou recebendo a discussão deles já num marco não metafísico. Porque no marco metafísico, se um está certo, outro está errado, e vice-versa. Mas colocando nesses termos, eu dizer, ambos estão testemunhando, ambos são verdadeiros e falsos ao mesmo tempo. Porque falsidade e verdade aí não dá conta, porque só dá conta no registro metafísico. Então, nós estamos diante do quê? Do testemunho da potência produtora de sentido do ser humano, que pode produzir sentidos com Deus e pode produzir sentidos sem Deus, e como esses dois viveram no mundo e produziram no mundo territórios a partir desse corpo do crente, desse corpo do ateu, dão testemunho também que o real acolheu esses dois corpos. Então, o real também ele é plural. Entendeu? Está entendendo o que eu estou dizendo? Acho que esse é o pulo do gato. Então, testemunha duas coisas. Agora, eu só posso compreender isso se eu abandonei o terreno da metafísica. Porque no terreno da metafísica, um está certo, o outro está errado. Ou o teólogo está certo em acusar o cientista de mesquinharia hermenêutica na medida que ele acha que tudo
que não for capaz de ser compreendido pela razão o irracional, é o falso, e, portanto, tem que ser desprezado, né? Ou o cientista que olha para o teólogo e diz assim: você está vivendo uma visão e acredita nela. Não, nós estamos vendo outra coisa. Nós estamos vendo duas pessoas, né, do gozo das suas plenas faculdades mentais, que estão expressando a natureza mesmo dos seus corpos. E, em associação com outros corpos, produziram territórios. O território da religião, o território da ciência. O que testemunha a potência dos corpos e a capacidade do espaço sustentar territórios diferentes. Pronto, disse. Está aí, disse. Né? Então, precisamos saber o quê? O que é corpo, o que é encontro de corpos, composição de corpos, potência dos corpos e a sua capacidade de territorializar, que só pode ser territorializado se no espaço onde o território vai se instaurar está contida aquela possibilidade de territorialização. Entendeu? Você não pode um corpo eu vou voar, porque não vai criar esse território. Sabe por quê? Porque o espaço não comporta essa possibilidade de território. Então, nós saímos da metafísica, que tudo vê pela chancela do verdadeiro e do falso, e fomos para um terreno pós-metafísico sob a chancela das intensidades, da abertura de sentido, da produção de sentido, que é produzido por corpos. Então, os corpos produzem território, os territórios são diferentes, porque os corpos, os afetos que constituem os corpos, e as alianças que esses corpos fazem com outros corpos são diferentes, fazem uma composição diferente, produzem território diferente. Território onde há passagem para a vida e território onde não há bloqueio. Então, a luta política vai ser entendida assim, a partir dessa retranca dos territórios dos corpos. Né? Então, o que a gente vê? O bolsonarismo é um corpo, né? Composto, sobretudo, pelos afetos do ressentimento, do medo, né? E compõe com outros corpos afetados por esses mesmos afetos, cria-se um corpo, e esse corpo cria um território que basta a si mesmo, que é a bolha. Né? Então, e nós também com a nossa bolha, porque os nossos corpos são distintos, né? Tem outras paixões predominantes. E um fato importante é que, antes da crise da metafísica, a discussão se dava no espaço político em busca de produção de consensos. Hoje, não se busca mais consenso. Se busca a afirmação da minha bolha contra a sua. Portanto, no limite, é um projeto de extermínio da outra bolha. Isso é muito claro no Bolsonaro, na extrema-direita. Muito claro. E, às vezes, no nosso campo, às vezes, tem uma tentação nessa direção, mas isso não está instaurado na esquerda. A, 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 a destruição das outras bolhas. Né? Então, foi isso que eu quis mostrar, que aquilo que foi enunciado de modo tão abstrato como a crise da modernidade, né, que está anunciado de uma forma assim, quase que provocadora, né, por Nietzsche, Deus morreu, mas está anunciado de alguma maneira no próprio Hegel, se a gente tiver ouvidos para ver. Né? Que foi anunciado de alguma maneira no Kant, a gente começa a pegar, né? Quando teve a queda do Muro de Berlim, ninguém previa aquilo. Mas, uma vez acontecido, você vai tentando rebobinar a fita e ver aqui foi. Aquilo é uma crise do casamento, né? Aí dá aquela merda, não, aí você olha para trás, ou crise pessoal. Estava tudo bem? Não, não estava. Ah, não. Aconteceu aquela coisa aquele dia, eu que não dei a devida atenção. Né? Porque começa a ler o passado a partir do presente. Não é? Algumas situações, já estava ali, já tinha apresentado ali e tal, agora a gente vai pós-factum, recompondo, né?
tal maneira para que a gente possa compreender. Então, uma vez a modernidade esfacelou, e não tem mais jeito, viu, Bia e meninas, Margarete e... Falando Bia porque ela está aqui na minha frente, e Guilherme. Não tem mais como costurar isso, viu? O jarro quebrou. A gente pode, no máximo, pegar os cacos, botar lá um... Como é que chama aquilo? A cola que cola tudo até o dedo, como dizia meu filho Marcelo. Super Bonder. Super Bonder, mas vai ficar marcado ali. Ela está inteiriça, você pode botar água, não vai vazar, mas você está ali. Entendeu? A marca da crise nunca mais volta, né? E isso, não sem razão, criou um desconforto brutal, cara. Brutal. Né? O que acirra, por exemplo, um sintoma no Brasil, entre nós, muito claro dessa crise, é o Olavo de Carvalho. Eu acompanhava o Olavo de Carvalho há muito tempo, porque ele, professor de filosofia como eu, então eu sempre procurei ver como trabalhava, né? O Cláudio Piano, que foi o primeiro aqui no Rio, e o Olavo, antes dele ficar maluco. Aí foi a história dele, ele sempre teve uma seita, sempre, as mais diversas, muçulmana, depois, e sempre quando ele vai de cabeça, aí troca, se desencanta, troca por outro. Então, ele foi um sujeito que nunca viveu sem crença, na qual ele se dedica, aquelas seitas, sabe, esotéricas, que exigem. Ele é um sujeito inteligente, pô, né? Culto, as pessoas só conhecem ele pelas barbaridades que ele fala e tomam o Olavo de Carvalho por aquilo, né? Ele é mais do que aquilo. Ele foi enlouquecendo ao longo do tempo, né? Então, ele é sintomático porque é como se a alma dele foi profundamente afetada pela crise da metafísica, que é uma crise de sentido abrangente. O que é metafísica? Cobre tudo. Se co- Quando o que cobre tudo se perde, você só tem um fragmento. Então, você faz um investimento libidinal no fragmento. Olha só, vamos admitir. Você gastava 100 na metafísica vigendo, você tinha 100 energias libidinais para investir no real. Aí você tem 100 para investir no mundo amplo, porque a metafísica ela dá sentido a tudo. No direito, ela está vigorando, nas relações pessoais, na ciência, na política. Você pode falar de verdade, de tribunal da razão. Vamos dirimir a nossa divergência num debate, vamos lá recorrer à justiça, porque a justiça é metafísica, é para todos. Né? Então, você tem 100 para distribuir. Então, você não é fanático, porque está dissolvida. Agora, quando esse princípio universal, válido para todos, se perde, você só tem um fragmento para investir. Então, aquilo 100, você distribuía para tudo, agora esse 100 está investido apenas no teu território. Aí você se fanatiza. Entendeu? Como o território ele está submetido a pressões dos outros territórios, diferentemente do mundo metafísico, que não tinha nada fora do metafísico ameaçando ele morreu por dentro. Então, como esse território meu, que eu estou investindo o 100 de energia, que eu investia para tudo, agora eu estou investindo 100 de energia nesse território no qual eu vivo, conjunto de crenças que me asseguram estabilidade psíquica, só que esse território está sendo contraditado por outros. Então, eu invisto 100 e mais 100 e me exacerbo, porque se eu perder esse território, eu perdo tudo. Isso é o Olavo de Carvalho, o desespero dele. Entendeu? Ele foi pulando de galho em galho, mas sempre com o mesmo desespero. Então, nós temos, diante da crise da modernidade, algumas atitudes padrão. Né? Então, a coisa se dilacerou, a extrema-direita diz o seguinte: eu vou combater a modernidade fazendo apelo à pré-modernidade, antes da modernidade, que é uma experiência que todo mundo viveu, a humanidade viveu, tem as suas referências, o quê? Tradição, família, a autoridade, as classes sociais tradicionais, aristocráticas. Nós temos essa experiência. Então, nós vamos apresentar a pré-modernidade como um modelo
de resolução da crise da modernidade, porque ninguém pode viver nessa fragmentação e nesse niilismo, nesse vale tudo. Então, apresenta isso. Essa é a extrema-direita, que aparece como tradicionalismo, né? Como, sobretudo, a religião como a esfera suprema da existência humana. Então, é a religião que vai conter a ciência, é a religião que vai conter a política, não é? Como foi na pré-modernidade. Então, a pré-modernidade havia uma experiência assim, de unidade do existir, porque tinha uma realidade que unificava, que determinava e unificava os demais, que era a religião. Então, esse é o programa da extrema-direita. Está aí no mercado de opinião. Tem, vamos dizer assim, outros que dizem assim, fragmentou, melhor, ok. Eu vou me recolher ao fragmento e afirmar o meu fragmento. Esses são, por exemplo, os identitaristas, que limitam a minha experiência no meu fragmento. Eu não sou pessoa, eu sou gay. A minha existência limita ao fato de eu ser gay. E toda a minha energia eu vou gastar nesse aspecto da minha existência. Ou como mulher preta, ou como qualquer uma dessas identidades. Porque me dá conforto, me dá segurança, onde nesse terreno eu só encontro corpos que nem os meus. É uma forma de reagir à fragmentação, afirmando a fragmentação, e encontrando o fragmento que melhor me acolha. Evidentemente, que, a meu ver, aí há uma redução psíquica, porque você é chamado o tempo todo a exercitar a diferença como ameaça, a diferença como acusação. E passa a ser acusatório também, passa a ser um policial, né? Então, nós temos aquele que quer resolver a fragmentação fazendo apelo a uma situação pré-moderna, aqueles que radicalizam a fragmentação, afirmando apenas um programa identitário. Temos esses dois. E do jeito que eu me encontro é tentar. E tem aqueles que denunciam a pós-modernidade como uma degeneração, como, né, um desvio de caráter, que é afirmar um programa moderno, que não pode ser afirmado, mas que eu vou chamar assim, das esquerdas tradicionais. Jones Manuel, entendeu? Que denuncia a pós-modernidade, mas é uma coisa que se denuncia. Me xingo de pós-moderno, eu sou pós-moderno, cara, eu sou o homem do meu tempo. Eu reconheço que a pós-modernidade é uma realidade histórica. E reconheço que a modernidade não volta mais, acabou. Esses programas afirmados, programas modernos, eles só podem ter validade se passarem por uma assimilação crítica, né? Então, eu identifico assim, diante da fragmentação, a extrema-direita, os identitários, a esquerda moderna, que recusa-se a entender que a pós-modernidade é uma tendência histórica que não tem retrocesso, e nós, os outros, tentando encontrar um lugar para viver e para afirmar projetos, sejam existenciais, pessoais, sejam políticos, né? Então, eu propus esse curso para tentar ajudar a mim, em primeiro lugar, né, para esclarecer a mim mesmo essa coisa que eu estava ensaiando e compartilhar com vocês não apenas a minha angústia, mas compartilhar o que eu já logrei atingir de amadurecimento, né, no trato dessa questão. E eu utilizei para isso os conceitos de corpo, né, de espaço, corpo, território, mundo e espaço. Vou falar um pouco mais do espaço na próxima aula, tá? Espaço como lugar das possibilidades não realizadas ainda. Margarete, anota para mim, por favor, e me lembre. Espaço como o estoque de realidades ainda não realizadas. Ou seja, como terreno do possível. Com vocês. Vamos lá, Bia.
Poxa, Muita coisa, né? exatamente, eu falar isso, muita coisa, né? Mas, assim, então a gente está na era da pós-verdade, na qual qualquer tipo de Afirmação. narrativa, né, uma palavra meio batida, né, pode Se apresentar reivindicar, no mercado de opinião, né? reivindicar a sua legitimidade, sei É, lá, né? seus direitos, né? De existir. É isso mesmo. O que abre um campo para o cinismo, para o desespero, né? Então, já que é assim, foda-se. Faz qualquer coisa aí, né? Porque numa situação como essa, a gente toma como verdade aquilo que vem me dar conforto. Verdade é aquilo que me dá conforto. Ponto. Né? Que me apazigua. Então, isso é verdade. Filha, Os né? produtores da extrema-direita eles têm consciência disso e fazem isso o tempo todo. Eles estão cagando, para usar um termo técnico, com discurso público, discurso universal. Eu estou falando para você, cara. Eu sei que isso que você quer ouvir e vai me consolidar politicamente. Foi o que o Roger Ailes falou para o dono do Murdoch, quando o Murdoch queria investir no mercado de mídia dos Estados Unidos. Ele falou, cara, Murdoch, até agora você trabalhou com jornal impresso na Austrália e da Inglaterra. Aqui é Estados Unidos, aqui é Hollywood, aqui é imagem, aqui é televisão. Aí o Murdoch falou assim, mas porra, cara, já tem 3 canais de televisão. Ele falou assim, o Roger Ailes, os 3 atendem o mesmo público, metade. Outra metade do público está órfã. E essa outra metade do público não quer ser formada, ela quer se sentir informada. E a gente vai fazer isso para eles. Entendeu? Ele disse isso, cara. E veja, ele não era apenas um oportunista, ele era um oportunista, não, mas ele era, sobretudo, um homem de direita, muito coerente, entendeu? Porque não há nenhum constrangimento político para ele, entendeu? Para esse cara Rajoelho. Talvez aqui para o Augusto Nunes ainda tenha algum constrangimento moral. Mas para ele, não, cara, eu sou extrema-direita, sou de direita, que eles chamam, os outros são liberais, né? O que aqui é chamado de comunista, nos Estados Unidos é chamado de liberal, né? Aquele que não é conservador, né? Os liberais, então os conservadores. Então, se eu sou conservador, eu tenho que dizer o que o povo conservador quer ouvir para consolidar a nossa posição, porque nós estamos dispersos. E dispersos a gente vai sempre perder para eles. Então, dizer isso, eu vou falar o que eles querem ouvir, não é apenas uma maldade ou uma falta de escrúpulo jornalístico, não, é para consolidar uma experiência de vida que, se não for consolidada, vai ser arrastada pela perdição dos liberais, entende? Pode ser objetivamente cínico, mas na prática não é. Na prática é dar oferecer no mercado uma mercadoria que, que há consumidores que até então não tiveram a oportunidade de consumir. Essa é a lógica da Fox News. E que foi importada aqui pela Veja no primeiro momento e depois pela Jovem Pan. Entendeu? Então, isso é o exercício na prática do pós-verdade. Porque se tem a verdade, você tem que, ao mesmo tempo, se o valor verdade tem vigência, ao mesmo tempo que você tem que apontar o tribunal para dirimir os impasses. Eu estou dizendo que é verdade. Você está dizendo que é verdade? Então, onde é que a gente vai dirimir isso? Pode ser que os dois estejam errados, mas os dois não podem estar certos. Ao modo da metafísica, os dois não podem estar certos. Então tem que ter um tribunal. E o tribunal é, em última instância, o tribunal da razão ou os seus representantes. Tribunal do Júri, Tribunal da Justiça Constituída, né? Então, quando na pós-verdade, você já não tem mais apelo, você nem se interessa em dizer, vamos resolver a nossa diferença, você que é bolsonarista e eu que eu sou não sei o quê, vamos resolver isso recorrendo a um tércio. Ninguém reconhece um tércio, um terceiro lugar reconhecido por ambos. Não, acabou. Esse tércio era a razão. Então, você fica com a sua verdade, fica com a minha. E vamos para o pau.
né? Mas fala, Bia, te interrompi. Não, estou pensando aí meio alto ainda, né? Mas aí, assim, e tudo que você falou, como é que a gente, que saída que tem para quem quer encontrar um caminho que não seja destrutivo aí da extrema-direita? Como é que você vê, dentro disso tudo que você está pensando, como é que você vê, assim, a possibilidade de construir um corpo que possa enfrentar esse momento? Aí, para tratar disso, a gente vai bater lá naquela divergência que aconteceu lá no nosso grupo. Nós temos, Bia e eu temos um grupo WhatsApp, como chama? Mosqueteiros da Mantiqueira, e que temos levado a cabo um empreendimento aí de internet, né, de mídia, né, que a gente chama de revista de Utopias Pós-Capitalista, revista eletrônica que foi criado de início pelo Arlindo Anor Pedro, que nos chamou a mim e a Bia para, né, nos associarmos àquele projeto que estava em curso. E aconteceu lá um entreveiro entre nós, e, ao meu ver, tem a ver com isso que você perguntou, viu, Zé? Perguntou, não, essa questão que você trouxe. Então, né, se o quadro é esse que eu estou descrevendo, não é um quadro qualquer. Não é um quadro qualquer. Não é mesmo. É Né? muito difícil, É né? muito difícil e muito novo. Nascemos e fomos criados até ontem. É o seguinte: o valor é universal. O direito é para todos. A verdade é uma e única. Nós somos membros de uma instância universal que chama-se humanidade, e que daí, a partir daí, se deriva um conjunto de valores morais, né? Então, eu não posso escravizar outro porque o cara é tão ser humano quanto eu. Por quê? Porque nós dois fazemos parte de uma mesma espécie. Essa espécie é universal, não é? Então, cada vez essa ideia de espécie universal vai se apagando, e eu tenho o quê? O meu povo, é o povo, é a tribo, nós, as pessoas de bem. Olha só como isso. Se nós somos as pessoas do bem, as outras são as pessoas do mal. Então, de certa maneira, não são, no limite, não são pessoas. Não é isso? Porque são do mal. Nós somos do bem. Elas podem ser eliminadas. Claro, é isso, né? É por isso que o Bolsonaro jamais. Eu falei isso no Faixa Livre. Bolsonaro, morria alguém que não era bolsonarista ou que tinha um artista, ele jamais, nem ele não dava, como chama? Aqueles 3 dias de luto, uma nota protocolar, nunca. Eu dizia assim, é porque ele tem que afirmar para o seu público que nós não podemos reconhecer a humanidade deles, porque eles não são do bem. Se eu reconheço, eu estou incluindo eles numa comunidade humana. Ao fazer isso, o nosso projeto político ele não tem como desdobrar até as últimas consequências, que é de tipo nazista. Nós somos o povo, eles não são. E mais, eles contaminam. O judeu contamina. O alemão divide. O comunista é alemão, não é judeu. Sim, mas ele diz assim: não há alemão, o que existe é luta de classe. Então, eles dividem o povo. Então, o judeu e o comunista têm que ser eliminados, porque um contamina, outro divide. Porque o Estado é a expressão dessa homogeneidade. Então, isso é intrínseco ao pensamento de extrema-direita. Então, é um Estado para os homens de bem. O que implica, né? Então, é o seguinte, então temos isso. Isso não é uma coisa qualquer. Por isso que tem força, porque isso vem ao encontro de uma experiência de vida, da ausência de comunidade. Ausência de comunidade. Não tem comunidade. Tem o quê? A minha tribo, a tua tribo, a minha. Então, aí vem a Bíblia. Mas o que a gente faz? Então, em primeiro lugar, conhecer isso, o funcionamento disso acho que ajuda. Primeiro, questão 1, manter a sanidade psíquica e o interesse nas coisas. Manter o tesão. Primeira coisa, porque sem isso, então manter, lutar, não se deixar arrastar pela mesquinharia, pelo desencanto, o tempo todo a gente está chamado para isso, cara. Um certo, ou combater o tal do Janones, combater barbárie com barbárie. Não, Janones, agora o Janones é nosso. Né? Sabe quem é Janones, né?
Sabe, Bia Janone? Às vezes eu aprovo o que ele faz, depois eu estou ocupada. Eu não estou desaprovando, dizendo o seguinte: nós somos chamados para isso, em vez de oferecer a outra face, guerrear com as mesmas, mas nós estamos sendo chamados, né? Em última instância. Muito bem. Então, primeira coisa, manter a sanidade e o interesse. É difícil, cara, né? Porque a gente vai ao centro da cidade, o que vê? Cheiro de merda. Ver cheiro de merda é uma coisa meio estranha. Ver o que? Degradando. Ver aquele prédio da, da, da Caixa Econômica que representa tanto na minha história, ele vê sendo ocupado por uma loja que vende contrabando de péssima qualidade vindo da China. Ali onde minha mãe trabalhou. O que significou isso? Uma pessoa que fez a mobilidade social que minha mãe fez, filha de lavadeira analfabeta, virou advogada da Caixa Econômica, e aquilo estava ali representado no varguismo daquele prédio, com aquela elegância, o painel do. Agora, aí você sai dali e vê mendigos, vê cheiro de merda, vê. Não tem que ter um cuidado para não ser arrastado por esse desânimo, que é a própria realidade. É como se a cidade tivesse morrido antes de mim. A cidade do Rio de Janeiro não esperou eu morrer para ela morrer. Ela morreu antes. Eu estou vendo aquele cadáver insepulto, expelindo odores. Entende? Isso não é qualquer coisa. Sendo que o Rio de Janeiro representou na minha vida, o centro da cidade, como construção, não tem mais. Então você tem que mirar para outro lugar. Aqui em casa, o que é Guimarães Rosa? E também percebendo que as nossas sociabilidades empobreceram muito. Ou foi só comigo? As relações pessoais. Havia uma militância política, a gente ia, depois das assembleias, a gente ia para o amarelinho, a gente convivia com 100, 200 pessoas, com uma vibração de construção e de derrota da ditadura, nossa sociabilidade ampla, apesar das divergências, nós estávamos ali, numa mesma frequência, entendeu? Não tem mais. E de modo geral, as pessoas que sobreviveram a isso sobreviveram, de modo geral, enfraquecidas psiquicamente. Então, onde é que está o lugar de sobrevivência? Temos que achar, primeira coisa, achar isso. E dois, buscar, primeiro, sozinho, na cabeça. Dois, aliança de corpos. Alianças, composição de corpos. E evitar ao máximo encontros com corpos que decompõem meu corpo e não compõem com o meu corpo. Acho que você tem uma sabedoria nisso também, na questão de ser tolerante, a questão não é de tolerância, é de se preservar da intoxicação. Sobretudo para quem não tem ainda mais de 50 anos. Quem já tem bem mais de 50 anos. Se preservar da intoxicação e buscar composição de corpos e, nessa composição, territórios. Muito bem. Então, assim, a gente pode pensar em Microfísica do poder. microfísica do Micros poder. espaços onde você possa circular afeto, circular potência, você possa potencializar o outro e ser potencializado pelo outro. Isso. Então, nesse sentido, lá o pessoal, lá, vamos dizer assim, da crítica do valor e do Tony Garcia, encontrar territórios, sítios, vamos chamar isso de sítio. Ok. Tá legal, aceito o argumento e me engajo com isso. Lugares onde a gente possa respirar e possa não apenas respirar, crescer, trocar, dar e receber. Sim, mas eu também acho uma outra coisa aí tem a divergência, que nós temos que ter um programa não apenas para viver nesses territórios libertos, onde os corpos se compõem e criam territórios, mas também tem que ter um programa de articulação dos corpos. E, ao meu ver, esse programa é um programa mínimo nacional popular. Aí que faz divergência. Entendeu, Bia? Ah, mas está defendendo o capitalismo. Ah, você é o capitalismo bonzinho contra o capitalismo ruinzinho, porque nós somos radicais. Então, esse radicalismo te leva para o gueto. E, ao meu ver, isso não atende apenas parcialmente às minhas demandas existenciais e políticas, né? Eu preciso também sentir que estou contribuindo de alguma forma, não para a aliança daqueles corpos mais próximos a nós, mas também num projeto político de um corpo mais abstrato, que eu vou chamar assim de povo brasileiro.
E isso só pode acontecer mediante um programa mínimo, nessa discussão que a gente está tendo. Tá? Vamos passar um pouquinho a palavra adiante, depois você volta, Bia. Margarete, diga lá, querida. Não, eu só queria me lembrar que é espaço, lembrar espaço como estoque Estoque das de possibilidades possibilidades, não realizadas. É, possibilidades. porque o mundo já está configurado, o território está configurado. Mas, como o mundo pode ser, deixar de ser esse, ser outro, como os territórios podem ser esse, ser outros, além de ser outros, onde é que tem esses recursos que permitem estar no terreno do possível? Porque se não tiver no terreno do possível, não se torna efetivo. Né? Então, trabalhar essa ideia, dando ouvidos àquela formulação clássica do Kierkegaard. Vamos trabalhar isso na próxima, e na última a gente faz um fechamento no fechamento. Diga lá, Margarete, você não vai fugir hoje, não. Diga lá, querida. Dá um balanço aí de como você viu isso tudo. Nós estamos em manobra de aterrissagem, então é hora. Tenho nada para falar. Ah, Margarete, fala sacanagem hoje. Hoje eu não tenho. Hoje, você É que tem a que gente já sonegar. vem, Não, já vem você tem sido assim, desenvolvendo. tem chegado tarde em casa, você não quer ver uma série comigo. Estou cansada, Ah, tá sempre legal. cansada. Não vou extrair a fórceps, não. Vamos lá, bravíssimo Carlos de Guilherme Rezer. Então, Então, faz parte da eu, discussão. eu não, infelizmente, não li o texto que tu passou, Luiz. Eu vi foi a aula do primo do Gaiola lá, o Viveiros de Castro. Depois eu achei uma outra aula dele. Essa que tu mandou, ela tem só 2 horas e meia, né? Depois eu achei uma um pouquinho menor, que tinha só 1 hora e 40. Deu sorte, né? Mas fiquei assim, eu ignorava totalmente qualquer trabalho antropológico e etnográfico sobre o pensamento indígena, e para mim foi muito curioso, muito Curioso, né? Dá interessante uma porrada, né? ele falando sobre o antropomorfismo, né? Como que os índios veem o mundo, os outros bichos, enfim, é uma. Agora, uma coisa que me ocorreu é assim, isso é uma coisa. Existem muitas tribos indígenas, né? Então eu não sei se todas elas têm essa visão cosmogônica, digamos assim. Isso é uma coisa que me ocorreu. Ele E outra fala coisa, sobre isso, fala. Guilherme. Ele fala que, olha, isso que eu estou falando é do perspectivo ameríndio amazônico, entendeu? Que são tribos que tiveram uma raiz comum, então, mais ou menos, do amazônico. Aqui, os índios da costa já é outra parada. Os Ah, Tupi-Guarani, né? e outra coisa, quer dizer, não, primeiro, muito interessante, mas é isso, eu acho que você está. Eu acho que é aquela coisa que tu falou, né? O pensamento e a palavra é muito importante para o pensamento, né? Para a própria elaboração, né? É. Então, quando a gente fala, a gente também está elaborando e procurando formas, né? Mais precisas, mais claras. Mas tem uma coisa que tu falou de novo hoje, que já há muito tempo eu estava querendo falar, que é quando tu fala sobre o óbvio. E que, para mim, o óbvio é a verdade. Eu não sei, eu tenho essa sensação, ou talvez para você tenha enfim, são coisas diferentes ou coisas. Mas para mim é isso, é essa eterna discussão do homem do que é a verdade, como estabelecer a verdade, né? Como você falou agora no final, qual é o tribunal que define a verdade, né? Uma vez eu pensei sobre isso, assim, né? Aí eu pensei muito sobre como encontrar um termo que pudesse ser comum, né, dentre essas visões de mundo tão antagônicas. E aí me ocorreu assim, uma hipótese seria os números, né?
né, você pegar os dados estatísticos, embora uma vez eu escutei aí no Rio de Janeiro, jantando, eu escutei um cara que foi secretário de segurança, um cara gente boa, ele estava na mesa ao lado e ele falou assim: os números bem torturados revelam qualquer coisa. Aliás, eles não precisam ser torturados, eles podem É, ser torturar o acariciados, né? número é fazer uma, como chama aquele programa, planilha, como que chama aquele programa? É sex, né? É sex, Excel. é céu, né? Ajeitando ali é a Excel. forma de torturar os números, aí dá qualquer coisa que você queira, né? Mais ou menos, cara, mais ou menos. Eu Exagerando. acho que assim, mas eu acho que aí tem outro aspecto, porque eu acho que tu falou e que para mim é muito muito claro, né? Essa questão do afeto, que é a questão que vem anteriormente, né? É a questão que fundamenta a pessoa, né? É os afetos, em quem ela acredita, E dá no que abertura para ela a razão, né? O importante é dizer o seguinte, Guilherme, que nós fomos chamados, desde Platão, a razão ela caminha no lado e os afetos só atrapalham. Então, quanto menos para assegurar que a razão vai trabalhar direitinho, o que nós temos que fazer? Tirar tudo que está nela e que não é dela, que não é ela propriamente. Então, esse trabalho aí vem pela forma da lógica, pela forma do controle dos procedimentos de pesquisa, tudo para não perturbar a razão, né? O que Spinoza vai dizer é que essa tarefa é impossível. Primeiro, não é possível, segundo, não é desejável, porque a razão ela trabalha, mas ela não tem orientação a partir dela. É uma coisa que não é ela que a orienta. Olha, olhe para cá e não para cá. Se interesse por isso, não por isso. Isso não é racional, isso é afetivo. Então, a abertura para a razão não é um fato racional. Agora, só que os afetos são de diversos tipos. Tem afetos que vão fazer com que a razão só veja a parte negativa das coisas, e tem a razão que vai. Tem afetos que vão jogar a razão para outro lugar. Né? Então, cabe o quê? A gente está atento a o que eu chamei de composição de corpos. O afeto se compõe, a razão se compõe com afetos, e essa composição forma um corpo. Então, se a razão está compondo com um ressentimento, isso vai formar um corpo bolsonarista. Agora, se a razão está compondo com uma paixão alegre, isso vai criar outro corpo, o corpo, vamos dizer assim, do revolucionário. Não é? Então, antes da gente. Então, acho que não dá mais para investir. Aí vem a ciência da neurociência, né? Ou da mágica. Assim. Não, todo pensamento já tem um afeto junto. Não dá para supor um pensamento desafetivizado. Precisa saber que afeto que tá operando para a gente não investir. Ou seja, eu estou percebendo que a minha razão está sendo, o combustível dela está vindo do ressentimento. Se eu tenho percepção disso, eu não vou investir. Não é que eu não vou evitar, não posso evitar. Mas eu sabendo disso, não vou investir. Por exemplo, não vou levar isso adiante, porque isso aí está. Essa minha razão, esse meu investimento racional está sendo dirigido pelo ressentimento. Ok, vou esperar passar, não vou apostar, não vou consolidar, não vou falar sobre isso, não vou afirmar coisas que vêm daí. Porque eu estou esperto, percebi, vou esperar passar. Agora, eu percebi agora que minha razão está alimentada, o combustível dela vem de uma paixão alegre, eu vou publicizar os resultados disso. Eu vou escrever, eu vou compartilhar, eu vou buscar composição de corpos com outros corpos a partir disso. Eu posso fazer isso. Eu não posso dizer o seguinte: a minha razão agora só vai estar associada com esse tipo de afeto. Isso eu não posso fazer, ninguém pode. Porque o afeto independe de decisões. Eles vivem por si, eles são diabinhos que foram tirados das garrafas. Né? Mas eu posso, depois que eu me encontrei com o Spinoza, depois que eu amadureci, eu não sou jamais o otário, pelo menos na extensão do otário que eu já fui, eu posso dizer, não, por aí eu não vou, não, vou esperar passar. Diga. Não é isso. That's it. Falou. É legal, né? É uma situação difícil que nós estamos vivendo, porque o mundo que nós estamos agora não foi aquele mundo que a gente nasceu, é o mundo que a gente cabe viver e vamos nos apetrechar para viver da melhor forma possível. Tá bom? Então, Eu queria comentar uma opa, coisinha sobre fala, Bia. o texto Perdão, que né? você falou para ler. Hum.
o Eduardo Vieira de Castro, eu achei ele assim muito dentro, né, da antropologia, um texto longo, muito melhor achei a aula dele, entendeu? Só para É, você dar um feedback, né? é. Porque eu nem comecei a ler, parei, porque ele ia entrar em questões, ia me demandar, né, uma atenção, até para eu esclarecer algumas coisas lá que ele fala que eu não conheço. E a aula dele está bem didática. É porque a aula é para o público amplo, e aquele artigo foi para uma revista especializada, sabe? De universidade, de antropologia, né? Então, realmente, são públicos diferentes e a gente se sente mais confortável na aula, né? Ele expõe bem, né? É interessante, essa experiência que o Guilherme relatou foi a que eu tive, né? Então, ele faz muito bem isso, ele é muito consciente disso. Olha, estou apresentando para vocês um outro mundo. Ele não chega a essa formulação. Inclusive, ele fala do Heidegger, né? Aquela formulação clássica: a pedra não tem mundo, a planta tem pouco mundo, e o ser humano é produtor de mundo. Ele fala disso e mostra o mundo produzido pelos Yanomamis. Então, é importante ter essa experiência de que um outro mundo não é possível, está sendo. Né? Então, de certa maneira, para a gente compreender certas características próprias do nosso mundo, só vendo o nosso mundo desde um outro mundo. Por exemplo, do mundo Yanomami. Por exemplo, na relação que ele estabelece esse sujeito-objeto. A gente compreende, né, melhor a nós mesmos, os impasses que nós estamos diante de nós e as potencialidades que estão no nosso mundo, potencialidade de superação dos impasses desse próprio mundo, né? Então é importantíssimo fazer isso. Como é importante viajar, né? Você viaja, aí você volta para o Brasil, eu falei, ficou aprendendo mais o Brasil, né? Porque você viu outro modo de existir, né? Quando você aprende uma língua estrangeira, você vai aprendendo características da língua portuguesa que você não tinha percepção porque você não tinha experiência em uma outra língua. Isso também é o que nos possibilita a etnografia, ou seja, viver. A etnografia é isso, é viver no outro mundo, né? E fazer um relato como antropólogo, né? É viver no outro mundo. Porque os primeiros antropólogos viam aquilo como um mundo de crianças, um mundo do selvagem, um mundo de pessoas que ainda não são o que devem ser, como nós somos, o que o ser humano. Não, vê como outra, como alteridade e como outro mundo possível se realizando, não para a gente ser eles, né? Acho que essa ingenuidade romântica acho que não me atrai, porque eu não sou índio, nem quero ser, e nem tenho tempo para ser, mas visitando Yanomami, a gente compreende muito o nosso mundo, a configuração de ser essa da civilização ocidental e que nos permite ver limites e potencialidades ainda não. Limites já instalados, crises, impasses já instaurados e algumas possibilidades que estão no nosso mundo que ainda não foram suficientemente potencializadas, né? Eu acho que é um grande enriquecimento. Então, você achou isso também, né, Bia? Sim, sem dúvida. Legal. Então, nos vemos quarta-feira que vem. Vou falar aí da questão do espaço e do espaço barra. Bota aí, espaço barra Chile. Viu, Margarete? Faz para mim, senão eu vou esquecer. Espaço barra Chile, falando dessa experiência das constituições da América Latina, que já apresentam alguma coisa oriunda disso que o Viveiros de Castro nos apresenta, né? É muito É importante. Chile? Chile, Chile? Chile, o país Chile. O país, tá? Barra Chile, cuja capital é Santiago, tá? E isso vai ser a primeira quarta-feira de maio, né? E na segunda quarta-feira de maio a gente faz o balanço fechado. Afinal, se fosse presencial, nós faríamos aquela nossa festa tradicional, né, Margarete? Mas como não temos, eu vou ter que comprar um champanhe e vou beber sozinho aqui. Mas eu vou comprar Ah, um champanhe. Beijinhos. Tchau. beijo. Beijinho. Bom ter Alô, vocês. Tchau, Guilherme. Abraço, querido. Tchau. abraço, beijos. Abraços e beijos, carinho sem ter fim.